foi a última vez que você fez alguma coisa só pelo prazer de fazer, sem nenhuma pressão ou cobrança? Quando a gente tem uma rotina agitada, ter um hobby parece um luxo, né? Mas a gente sabe também que ter um hobby, alimentar o nosso hobby, é uma das formas mais poderosas de autocuidado. E nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um cantinho na sua casa dedicada ao seu hobby. O meu nome é Jéssica Lane, eu sou designer de interiores e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode montar um cantinho na sua casa dedicada aos seus hobbies e como isso é importantíssimo para criar um lar afetivo. A nossa rotina hoje em dia é sempre composta por coisas que a gente precisa fazer e não necessariamente por coisas que a gente quer fazer. E é muito raro, muitas vezes, a gente encontrar espaços nessa rotina para a gente se dedicar àquilo que a gente quer fazer, aos nossos hobbies, seja ele qual for. Pode ser um, pode ser dois, pode ser vários hobbies. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente sempre vai ter alguma coisa que a gente gosta de fazer. Um hobby que ou está muito presente na nossa vida, ou então que está meio que deixado de lado, sabe? Que você gosta muito de fazer, mas tem muito tempo que você não faz, que você não encontra tempo, ou que você desanimou deste hobby. Pode ser uma pintura, um hobby de leitura, música, academia, meditação. Não importa. Eu gosto muito de falar dos hobbies porque, de fato, é um respiro na nossa rotina, sabe? Eu, por exemplo, tenho uma rotina agitada, eu trabalho o dia todo, com o escritório, estou aqui gravando para vocês quase meia-noite já, mas eu não deixo de me dedicar a um hobby, né? Eu acho isso muito importante que eu tenha um hobby ali no meu dia, para que meu dia também tenha esse momento de lazer. É um momento em que eu posso me desconectar do trabalho e me dedicar a algo pelo simples prazer, porque eu gosto e pronto. Esse momento, o meu hobby principal hoje em dia, eu tenho alguns hobbies, mas aquele que eu me dedico todos os dias, sem exceção, é a leitura. Todo dia de manhã eu acordo e vou ler um livro. E o que me ajuda a manter esse hobby ativo, a conseguir ler todos os dias e ter essa rotina bem certinha, é o fato de que eu tenho um canto na minha casa, um espaço na minha casa dedicado a este hobby. Primeiro de tudo, eu tenho a minha estante de livros que por si só já me motiva a querer ler cada vez mais. Então, tem lá o meu espaço onde eu vou pegar o meu livrinho para ler, enfim, com todas as minhas próximas leituras. Eu tenho também o meu espaço de leitura em si. Tem dois, na verdade, a minha mesa, onde eu faço leituras em que eu vou estudar, então eu preciso de um caderno ao meu lado, então eu geralmente leio na mesa para poder fazer as minhas anotações. E eu também leio no meu sofá aquelas leituras mais descompromissadas, né, em que eu não preciso estar anotando nada, não é uma leitura para estudo. De qualquer forma, uma coisa que me ajuda muito é que eu tenho uma mesinha onde eu coloco todos os meus livros em andamento, aqueles livros que eu estou lendo. E ter um lugar fixo para isso me ajuda não só a saber quais livros eu preciso ler, a me motivar a realmente pegar aquele livro para ler. Eu não esqueço, eu não deixo para lá, eu não deixo para depois. Tá ali, é o meu momento. E também eu tenho um horário fixo todos os dias para fazer essa leitura. Então não é quando sobra-me tempo, é realmente aquele horário fixo de manhã que eu sento e vou tirar ali mais ou menos 1 hora, 2 horas para ler. E aí, pensando nisso, eu quis fazer esse vídeo justamente para mostrar para você como que quando a gente pega um espaço na nossa casa e planeja ele, pensando neste nosso hobby, fica muito mais fácil da gente praticá-lo. Sabe que eu atendi um casal de clientes esses dias no escritório e a gente fez um home office / cantinho dos hobbies para eles, porque eles possuem muitos hobbies. E a gente precisava realmente criar espaços na casa que atendesse esses momentos, né? Que tivesse já um cantinho dos hobbies. Por exemplo, essa minha cliente, ela gosta de pintar. Esse meu cliente, ele gosta de jogar Magic, que é um jogo de cartas.
E aí a gente precisava criar espaços na casa que facilitassem esses hobbies. Eles também tocam teclado, então tinha que ter o espaço do teclado, gostam de jogar jogos de tabuleiro, então a gente precisava de um espaço para que eles pudessem jogar os jogos de tabuleiro e que também pudessem ter ali expostos esses jogos, tudo isso era muito importante. E aí eu pensei de trazer esse vídeo aqui para vocês justamente para a gente falar como que a gente pode criar na nossa casa cantinhos, espaços dedicados aos nossos hobbies, para que a nossa casa não seja só aquela casa feita para a rotina, como é que eu posso falar? Aquela rotina do dia a dia que a gente tem que fazer, sabe? A rotina do trabalho, de dormir, né? A televisão, a questão da cozinha. Não, vamos pensar também no cantinho da nossa casa pra gente realmente fazer aquelas coisas que a gente gosta de fazer, sabe? Por prazer mesmo. Uma meditação, um yoga, uma leitura, jogar videogame. Qual é o seu hobby? Entendeu? Inclusive, se você tem algum hobby, já comenta aqui embaixo para eu poder saber. Como eu falei, eu tenho alguns hobbies, né? Eu gosto de ler, eu jogo tênis, eu gosto de jogar videogame também, gosto de jogar jogos de tabuleiro. Mas o que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de fazer colagem, gosto de escrever. Então eu tenho alguns hobbies e eu gosto de ter na minha casa espaços que me permitem praticar esses hobbies de maneira muito confortável, muito aconchegante, e é isso que eu quero que você também tenha na sua casa. Porque é muito importante, quando você não tem esses espaços em casa, fica muito mais difícil de você praticar e muito mais fácil de você esquecer desses hobbies e viver a vida mais no automático, só com aquelas obrigatoriedades da vida, sabe? Então, vamos pensar aqui na questão dos cantinhos pensados para os seus hobbies. Já me contou aqui nos comentários qual é o seu hobby? Ainda não? Então, pausa o vídeo e me conta que eu já posso comentar ali para você uma sugestão de como que você pode trazer alguma coisa, algum elemento aí para sua casa para te ajudar com este seu hobby em específico. Então vamos lá, gente. Então eu trouxe aqui algumas ideias, né, de cantinhos para os hobbies. O primeiro deles é o que eu gosto de chamar de estação da criação. A sua estação da criação, que é todo aquele hobby que envolve a necessidade de ter uma mesa. Como, por exemplo, pintar, desenhar, escrever um diário, montar peças em impressão 3D, montar quebra-cabeças. Para quem tem esse tipo de hobby que exige uma mesa, o segredo aqui é a iluminação, uma cadeira confortável que te atenda durante essa prática do seu hobby e também a questão da organização desse espaço. Por exemplo, são quebra-cabeças. Como que você vai organizar isso? Então você precisa de um espaço ali para você guardar esses quebra-cabeças, tanto as caixas daqueles que serão montados, mas também daqueles que você já montou, já colou e vai guardar montado. Então, tem que planejar tudo isso. A gente fez um projeto também recentemente que os clientes gostam muito de jogar jogos de tabuleiro e montar quebra-cabeça, que é esse exemplo aqui que eu tô dando para vocês. O que a gente fez? O apartamento não é muito grande, então não tinha como a gente criar um cômodo dedicado a este hobby. E aqui que tá a sacada, porque a maioria das vezes a gente não consegue criar um cômodo específico para o seu hobby. Você tem que misturar ali onde cabe na casa. No caso desses clientes, a gente usou a sala de jantar para combinar com o hobby deles. Então, o que a gente fez? Uma estante nessa sala de jantar para colocar esses jogos de tabuleiros, que eles possuem essa coleção, para colocar os quebra-cabeças. E a mesa de jantar é uma mesa super especial. Quem me contou delas foi o meu cliente, inclusive, né? Ele falou, eu queria muito essa mesa aqui. E a gente incluiu ela no projeto porque eu achei sensacional. É uma mesa que, basicamente, ela tem uma tampa, que quando você retira essa tampa, tem essa parte da mesa onde você vai jogar o seu jogo de tabuleiro, você vai montar o seu quebra-cabeça, e aí quando você enjoar, você coloca o tampo da mesa novamente, e aí você consegue almoçar, jantar ali, fazer suas refeições como se nada tivesse acontecido. Essa mesa foi uma solução assim excelente, porque uma das coisas que acontecia é que a cliente ia montar lá o seu quebra-cabeça de 1000 e tantas peças e não conseguia montar em um dia só. Então a mesa de jantar deles ficava meio que presa, né, com quebra-cabeça por dias. E eles ficavam dias sem conseguir utilizar a mesa de jantar por conta disso, porque o quebra-cabeça estava lá
sendo montado, né? É em processo. Então, essa mesa, esse design dessa mesa, eu vou deixar até aqui para vocês o contato, ela acaba que soluciona esse problema, né? Então, é uma mesa muito interessante para quem tem esse tipo de hobby. Você vai ter um hobby de uma pintura, por exemplo, você pode colocar uma escrivaninha no seu quarto, que pode combinar junto com uma penteadeira, ou junto com o seu home office, por exemplo, o seu cantinho de estudos. Então, tudo é você pesquisar, planejar, usar a sua criatividade para entender onde que eu posso colocar a minha mesa para que eu consiga ter o meu hobby. E mais do que isso, mais do que uma simples mesa, a questão da organização. Eu preciso de um estante para colocar essas coisas, um carrinho do meu lado, gaveteiro, uma prateleira, de repente, já é o suficiente. Então, uma coisa que eu acho muito legal é você trazer elementos decorativos nesse cantinho que te inspirem e te motive a praticar este hobby. No hobby da leitura, por exemplo, a estante de livros é um grande motivador. No hobby da pintura, de repente você pendurar alguma das suas pinturas na parede próxima à sua mesa, né, próxima ali ao lugar que você vai pintar, também é um enorme motivador. Deixar as tintas expostas é um enorme motivador, te inspira de alguma forma. O segundo tipo de cantinho eu gosto de chamar de santuário do bem-estar. Aqui a gente fala de ambientes em específico, que a gente precisa realmente pensar numa estratégia, num projeto ali que faça aquele cantinho ser funcional. No caso da música, né? Um teclado, um piano, um violão, onde você vai encaixar esse instrumento, se vai ser na sala, se vai ser no quarto. Pensar na acústica para ele é muito importante. Tem muita solução de acústica muito bacana que você não precisa fazer obra para isso. Então dá uma pesquisada, contrata um serviço profissional para te ajudar nesse projeto. Pode ser uma consultoria de interiores que já vai te dar um grande direcionamento para isso, para quem não quer fazer obra. Mas pensa comigo agora, é um piano. Você tem um piano, você quer praticar piano, como que você vai encaixar esse piano na sua casa? Você pode colocar esse piano ali junto com a marcenaria de uma estante, né? Fazendo a composição junto com essa estante. Você pode colocar esse piano ao lado de um sofá-cama ali, perto da sua... ali no seu quarto de visitas. Então tem que pensar, tem que ser criativo e ao mesmo tempo pensar na funcionalidade desse espaço e no conforto. O conforto aqui ele é essencial para que realmente seja um cantinho agradável para você estar. O conforto e também a beleza. Queremos espaços agradáveis, aconchegantes, que nos acolhem e que a gente queira estar ali. Então, por isso, é preciso pensar na praticidade, no conforto e na estética desse cantinho, para que ele te motive e te inspire a praticar este hobby. Para quem faz meditação, yoga, dança, pensar num espaço que realmente tem um espaço ali livre para você conseguir praticar este exercício de maneira confortável também é essencial. Deixar os itens, né, os equipamentos necessários para este hobby, para esta prática, em lugares de fácil acesso, organizados também para não ficar uma bagunça, não ficarem jogados pela casa, também é muito importante. Pensar numa iluminação suave, em um lugar para colocar velas, plantas, em um som ambiente que te inspire de fato a praticar este hobby, sempre é muito importante. Se você já está se inspirando para fazer o seu cantinho do hobby, já curte esse vídeo e já me conta aqui qual é esse cantinho aí que você está planejando fazer, para qual hobby é esse. Vou adorar saber. E já aproveita também para se inscrever nesse canal. Aqui a gente fala de decoração, de reforma, design de interiores, decoração afetiva. Então vai ter muito conteúdo bacana para você deixar a sua casa cada vez mais linda, afetiva, com personalidade, com identidade. Uma casa que seja a sua cara de fato. Então lembre-se, gente, que ter um hobby de fato é uma questão de autocuidado. É um refúgio ali durante a sua rotina. É um momento no seu dia em que você vai se dedicar a algo pelo simples lazer. E ter um espaço físico na sua casa dedicado a este hobby é a materialização desse cuidado. Então é muito importante. Quando a gente faz a nossa casa, né, pensa na nossa casa não como um lugar
apenas para dormir, apenas para viver, apenas para aquelas questões das obrigações do dia a dia, né? A cozinha para comer, o banheiro para o autocuidado, a sala, o quarto para dormir. Vamos pensar também além. Como que a nossa casa pode nos ajudar a ser mais felizes, a ter uma vida mais tranquila, a gente relaxar, ter momentos de lazer. Pensar também na casa com os momentos de lazer, com os momentos que a gente quer fazer coisas que a gente gosta de verdade. E por isso pensar nos cantinhos dedicados aos hobbies é tão importante. Primeiro, pensa qual é o seu hobby, o que você mais gosta de fazer, e depois pensa como que você pode trazer este hobby para um espaço dentro da sua casa, seja num cômodo dedicado a ele, ou seja integrado ali a algum outro ambiente da sua casa. E se você está buscando deixar a sua casa cada vez mais especial, cada vez mais afetiva e trazer cada vez mais a sua personalidade para ela, vou te indicar esse vídeo aqui onde eu falo sobre como você transformar a sua casa no melhor lugar do mundo através de elementos afetivos e com identidade. Assiste lá e depois me conta o que achou.